Olá, olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a bordo. O bicho tá pegando informações direto dos Estados Unidos da América. A pior notícia para Alexandre de Moraes. A empresa do Donald Trump, a Trump Media e a Rumble estão acusando Alexandre de Moraes de perseguir Eduardo Bolsonaro. Exatamente, você não ouviu errado, não. Nós estaremos detalhando toda essa informação e a informação complementar também que Alexandre de Moraes terá que prestar um depoimento num prazo de 21 dias na Justiça dos Estados Unidos. Ele é réu numa ação movida aí pela Trump Media, a empresa do presidente norte-americano Donald Trump, e também a Rumble. As duas empresas, a Trump Media e a Rumble, estão processando Alexandre de Moraes. E é uma grana alta, uma indenização alta. Te acalme que nós vamos te contar tudo. Antes, se inscreva, ative as notificações. Se der, compartilhe jogando nos grupos do WhatsApp, isso ajuda demais o canal. Jogue em quantos grupos você conseguir. E outra, comente agora o número do seu like. E vai comentando assim: tome, Xandão. O número do like e tome, Xandão. Por exemplo, se o número do teu like é o número 1, o primeiro, você digita assim: 1, tome, Xandão. Ou like 1, tome, Xandão. Presta atenção que a informação já está na tela e eu quero destacar para você. A Justiça dos Estados Unidos, a pedido das empresas norte-americanas, a Trump Media e também a Rumble, expediu em 6 de junho uma nova criação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. No texto, as empresas acusam Alexandre de Moraes de perseguir politicamente opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e citam nominalmente Eduardo Bolsonaro, do PL, e o blogueiro jornalista, né? Eu vou retirar aqui o jornalista Alan dos Santos como perseguidos. O requerimento afirma que a decisão de Moraes inclui autoridades, entre elas jornalistas, artistas, cidadãos privados. A grande maioria desses alvos são críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Moraes ou de instituições brasileiras sob influência. Com uma nova citação, Moraes tem até 21 dias para responder formalmente à ação ou apresentar a petição para contestar o processo, seguindo as regras processuais nos Estados Unidos da América. Alexandre de Moraes, ele é acusado lá nos Estados Unidos de promover censura por meio de suas ordens judiciais. Segundo parlamentares dos Estados Unidos, as ordens do ministro atingem empresas localizadas nos Estados Unidos e também cidadãos que estão no país. Tudo começou após o ministro suspender o X no Brasil em 2024. O ministro brasileiro chegou a ser alvo de uma ação judicial apresentada pela Rumble em parceria com uma empresa de Donald Trump. Elas pediam para que não fossem obrigadas a cumprir as ordens de Moraes. No dia 21 de maio, a Rumble disse que existe uma grande possibilidade de Moraes ser alvo de sanções nos Estados Unidos da América com base na lei global Magnitsky. Só corrigindo, não foi a Rumble, foi o Rubio. E nós vamos falar sobre isso também. Só lembrando para você que nós estamos tratando aqui, gente, de um processo judicial contra Alexandre de Moraes. Sobre as sanções nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, Alexandre de Moraes está recebendo só notícia bomba vindo dos Estados Unidos da América. A citação aponta que em 18 de março de 2025, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, o filho 03 de Jair Messias Bolsonaro, anunciou que buscaria o alto asilo político nos Estados Unidos da América sob o argumento de perseguição política. O anúncio ocorreu após a ampla divulgação de que Moraes estaria considerando restringir o uso
do passaporte de Eduardo como parte de uma investigação criminal sobre atividades realizadas por ele em solo americano. Eduardo tem sido crítico de longa data de Alexandre de Moraes e defensor da liberdade de expressão e causas conservadoras no Brasil e que permaneceria nos Estados Unidos, citando tentativas de Moraes de apreender o seu passaporte e possivelmente prendê-lo como retaliação por sua atuação pública em denunciar a censura e também a repressão política promovida por Alexandre de Moraes. É o que diz aí um trecho da citação. Segundo o documento, Eduardo Bolsonaro tem residido nos Estados Unidos desde março de 2025, onde tem se reunido com parlamentares americanos e representantes da sociedade civil. Além de denunciar publicamente os abusos de poder cometidos por Alexandre de Moraes, em declarações públicas, Eduardo tem afirmado que acredita que Moraes está instrumentalizando o judiciário brasileiro para criminalizar dissidência política. Ou uma repressão que, segundo ele, já se estende extraterritorialmente para atingir discursos realizados também em solo americano. Os requerentes mencionam na decisão do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, em demandar ao STF a abertura de inquérito criminal contra o Eduardo por suas atividades realizadas nos Estados Unidos. As acusações incluem crimes como de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha os crimes que estão jogando nas costas do Eduardo Bolsonaro. O caso de Eduardo Bolsonaro ilustra ainda mais o padrão de repressão política direcionada a pessoas baseadas nos Estados Unidos da América, como parte da contínua campanha de censurar e extrapolação judicial liderada por Moraes. Eduardo junta-se à crescente lista de dissidentes políticos, jornalistas e ex-magistrados e cidadãos americanos que foram alvos de ordens sigilosas, bloqueio de contas, congelamento de bens e acusações criminais com motivação política, é o que aponta a citação lá na Justiça Americana. O documento ressalta que as ordens abrangem Moraes e são respaldadas por severos mecanismos de execução. Reprimem sistematicamente a dissidência, inclusive a de cidadãos residentes nos Estados Unidos, sob o pretexto de combater fake news, desinformação ou discurso antidemocrático. Embora a legalidade visa proteger a integridade eleitoral ou a democracia, na prática, essas ordens miram vozes independentes, apagam debates públicos e impõem multas diárias e bloqueios de ativos para coagir o cumprimento. Os procedimentos secretos e listados em listas negras sigilosas vão muito além da simples moderação de conteúdo. Tratam-se de uma campanha punitiva deliberada para erradicar a dissidência legítima e consolidar o controle de Alexandre de Moraes sobre o discurso público no Brasil, é o que aponta a denúncia. Na nova citação, as empresas relembram a decisão de Alexandre de Moraes de bloquear as contas do influenciador de direita Alan dos Santos, que publicou prints de conversas supostamente forjadas que supostamente revelariam um plano de Moraes para prender o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agindo sob o pretexto do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Moraes emitiu ordens abrangentes para suspender várias contas sediadas nos Estados Unidos, contas banidas de um usuário politicamente ativo e conhecido, Alan dos Santos, garantindo que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa visualizar o seu conteúdo. Ordens de mordaça é o que destaca o processo. Ainda, de acordo com a citação,
permitir que Moraes silencie um usuário expressivo em uma plataforma digital americana colocaria em risco o compromisso, o fundamento do país com o debate aberto e o robusto. Nenhuma imposição extraterritorial ou extrapolação judicial estrangeira pode sobrepor as liberdades protegidas pela Constituição de leis e pelas leis dos Estados Unidos da América. Meus queridos, aí você fala, Eduardo Bolsonaro não é perseguido? Presta atenção no vídeo que eu vou trazer aqui para você, onde o Eduardo responde a turma lá da Globo, não, da CNN, tá bem? Essa ainda não é da Globolix, é o da CNN. Presta atenção que ele vai contar para você onde ele é perseguido. E a gente volta para cá, Gustavo Uribe. Hoje a gente está podendo só uma aparecer observação. bastante aqui. O deputado tem toda a razão nas análises e avaliações dele. Mas a gente não costuma chamar Eduardo Bolsonaro de exilado, porque ele não é exilado, ele não era nem investigado quando ele foi para o exterior. É uma percepção. Eu não era nem investigado, eu fui para o exterior, estava o líder do PT pedindo meu passaporte e o Moraes mandando para a PGR se manifestar. Em 5 dias a PGR não se manifestou porque estava esperando eu retornar para o Brasil para dar o bote, para me humilhar e tirar qualquer possibilidade que eu pudesse de fazer o meu trabalho lícito internacional, como o próprio PGR depois falou, né, depois de 18 dias, mas falou, e o Alexandre de Moraes no mesmo dia arquivou. Mas isso para vocês parece que não é nada, né? É motivo de risada. Do deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque quis, por escolha própria, é deputado licenciado hoje. Porque eu quis escolha própria, porque não é você que está respondendo a até 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação e o inquérito só vieram depois que o secretário Marco Rubio disse que estava analisando sanções contra o Moraes. Sabe por que eu estou aqui? Porque pessoas iguais a vocês encaram com normalidade prender o Daniel Silveira por conta das falas, né? Dão contornos de legalidade a inquéritos que são claras perseguições. E é por isso que eu estou aqui fora, porque se eu retornar, sabe o que vai acontecer? Eu vou para a cadeia e vocês, como bons lambibotas do governo, vão dizer que foi uma prisão justa. É por isso que eu estou aqui fora, não é por outro motivo não, tá? Ai, entendeu, meus queridos? Entendeu? Aí agora, Alexandre de Moraes, ele acabou de receber a pior notícia contra ele. Notícia vinda direto dos Estados Unidos da América. Olha só, Trump Media e Hubble acusam Alexandre de Moraes de perseguir o Eduardo Bolsonaro. Ainda à frente aqui, ó, Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra a Rubble e também a empresa do Donald Trump. Tribunal da Flórida deu 21 dias ao ministro STF para apresentar a sua defesa. Você não ouviu errado, não. Isso daqui tomou conta dos noticiosos no Brasil e também em algumas partes aí do mundo, nos Estados Unidos e afins. O que acontece? Caso não haja manifestação nesse prazo, a corte poderá considerar Moraes em revelia e seguir apenas com as alegações das empresas. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele foi notificado a primeira vez, ele deu beijinho no ombro para os Estados Unidos, ou seja, ele, me desculpa a expressão, deu uma cagada para os Estados Unidos da América, ele fez pouco caso, ok? Só que agora, minha gente, ele tem, primeiro, deixar bem claro, o processo é no CPF dele. Ele está sendo processado nos Estados Unidos pelo Donald Trump, que antes de ser o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, o Trump é um empresário, um bilionário, o cara que tem bilhões de dólares na conta, que tem bilhões em empreendimentos, um cara que é um poderoso político, um poderoso articulador. E aí, né, a gente volta, é o presidente dos Estados Unidos da América. Alexandre de Moraes está sendo processado por uma de suas empresas, que é um complexo de mídia.
Fábio, se o Alexandre de Moraes não se pronunciar em 21 dias, ele vai pagar a multa, ok? E no final do processo, ele também terá que pagar a multa. Por quê? Não multa, né? Mas sim o ressarcimento às empresas, as empresas Trump Media, que é do Trump, e a Rumble, que é uma empresa, uma plataforma de vídeos concorrente aqui do YouTube, que está bloqueada no Brasil. Você não consegue acessar legalmente, sem ter que usar de subterfúgios, você não consegue acessar a plataforma no Brasil. Se você tiver um VPN, você consegue, tá bom? E aí, meus queridos, o que acontece? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o ministro Alexandre de Moraes acaba de sofrer uma pressão da Justiça dos Estados Unidos no CPF dele. No CPF dele. A Trump Media e a Rumble acrescentaram à ação em 6 de junho um pedido de indenização. Olha aí o que eu estava falando. Alegando danos à reputação, redução de receitas e perda de oportunidades de negócio. O adiantamento foi registrado no mesmo tribunal da Flórida onde o processo tramita. É nesse processo que Alexandre de Moraes se tornou réu. Segundo as empresas, Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, ao determinar a exclusão de contas de influenciadores de direita e adotar outras medidas que caracterizam tentativas de censura nas plataformas. No adiantamento apresentado em junho, as companhias também citaram como exemplo o inquérito aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, que passou a ser investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República por supostamente pressionar por sanções internacionais contra o Brasil para influenciar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Não são sanções contra o Brasil. Obviamente a Oeste, que é a dona dessa matéria, ela está trazendo ao processo que o Eduardo está respondendo. Ou passará respondendo. Ele está sendo inserido. As empresas defendem a ideia de que as decisões de Moraes não tenham validade nos Estados Unidos porque contrariam a legislação dos states. O STF foi procurado pela reportagem da Oeste. Alexandre de Moraes não comentou o caso. E é engraçado, gente. É engraçado, né, que agora, além do processo na Justiça dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes se tornou réu. Além disso, nós temos uma outra situação que é importante a gente comentar aqui no canal. Tá bem? É importantíssimo a gente comentar que há sanções também contra o ministro que estão sendo discutidas aí no governo de Donald Trump. Sanções pela Lei Magnitsky, que não depende do Congresso, não depende do STF americano, não. Não depende da Suprema Corte nem do Congresso americano. Depende do Donald Trump. Depende do Trump parar um pouquinho e ir lá e analisar a situação. Então a Justiça deu prazo para Moraes contestar a ação da Trump Media e a Rumble. Fala para mim, será que o ministro vai dar uma banana novamente para o governo dos Estados Unidos da América? A ofensiva do governo trumpista contra o ministro do Supremo Tribunal Federal ganhou mais um capítulo. Olha só como é diferente você ler uma reportagem num portal conservador como é o Oeste e um portal, né, como o Metrópolis. Após o pedido das empresas norte-americanas Trump Media e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a Rumble, a Justiça norte-americana expediu em 6 de junho uma nova citação contra o magistrado brasileiro. Então ele tem 21 dias. Lembrando que ele já foi citado uma vez
ele deu uma banana. E ele não respondeu aí a citação, ou seja, não respondeu a intimação. O nosso querido Dr. Jeffrey Schickini vem dizendo: começou o processo do Trump contra Moraes. Começou! Moraes recebeu a notificação extrajudicial, a notificação da Justiça Americana. Dr. Jeffrey Schickini é advogado, é um advogado que está atuando no STF e tem feito declarações e mostrado as suas opiniões, as suas análises em quase todo tipo de informação que sai nesse país. O Jeffrey está ali atuando. E eu vou trazê-lo aqui para você que está acompanhando aqui a programação do Aborda Notícias, na tela. Vejam só, Alexandre de Moraes recebeu a primeira notificação da Justiça Americana e recebeu no CPF. A Justiça Americana não tratou Moraes como ministro da Suprema Corte. Tratou Moraes como um cidadão brasileiro. Não considerou sua imunidade diplomática. Ele, Moraes, terá 21 dias para se defender, para responder a ação, se quiser. Se não responder em 21 dias, será considerado revel, e a revelia tem como consequência que consideram-se verdadeiras as afirmações do autor da ação. Vejam só, diferentemente do que estavam divulgando, que o Brasil estava sendo violado em sua soberania. Não, nada disso. É o Brasil que está se colocando na frente do Alexandre de Moraes. É o Brasil que está tratando Moraes nesse processo como autoridade pública. Por quê? As empresas do Donald Trump, é isso mesmo, nada mais, nada menos do que empresas do presidente dos Estados Unidos estão processando a pessoa do Alexandre de Moraes. O Brasil sair em defesa do cidadão Moraes por meio do Itamaraty, da AGU, isso é ilegal, porque a ação é de pessoa jurídica para pessoa física. Justiça dos Estados Unidos notifica Moraes em ação por censura contra Rumble e empresa de Trump. Você imagina só, ser processado pelo presidente dos Estados Unidos. Uau! Tribunal da Flórida deu 21 dias a ministro do STF para apresentar defesa. A pedido da Trump Media e Technology Group, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da plataforma Rumble, a Justiça Americana enviou notificação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A intimação foi expedida nesta terça-feira, 17. Leiam isso daqui. As empresas processam Moraes por censura. Moraes. Ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais que impediram a plataforma de vídeos Rumble de exibir conteúdos e dessa maneira afetaram também TMTG. Donald Trump não está se utilizando da presidência para processar Moraes. E também não está processando o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, a Suprema Corte, mas sim e somente Alexandre de Moraes. A ação diz que o Alexandre de Moraes não pode ter imunidade diplomática aqui e deve ser tratado como um cidadão comum, porque ao emitir decisões ilegais, diz a ação, ele não seguiu os ritos dos tratados e convenções de acordos entre Brasil e Estados Unidos. Sendo assim, não tendo ele seguido as formalidades legais em suas decisões, ele não agiu como agente público brasileiro. Ele não está agindo como representante do Estado brasileiro, porque ao desrespeitar formalidades, suas decisões não são formais. Suas decisões não representam o Estado brasileiro. Por isso, ele está sendo processado no seu CPF como um cidadão comum. Vejam só, agora ele tem que se defender e não poderá se defender pelo Estado brasileiro, porque a ação é contra seu CPF, não contra o Estado. Ele terá que contratar um advogado particular nos Estados Unidos para se defender. E se não se defender em 21 dias, será declarado revel. Então tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, mas o processo começou e ele, cidadão, terá que apresentar defesa. Eu trarei novidades no decorrer dos dias. Eu sou Jeffrey Schickini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O que o Dr. Jeffrey Schickini não observou aqui, né, ele disse que tem que usar um advogado particular. Só que, meus queridos, o que a gente tem observado
é que o Alexandre de Moraes tem usado, tá bem? Ele tem usado a AGU, a Advocacia Geral da União, que está lá para defender os interesses da República, os interesses da União. É o que ele tem usado aí para poder se defender. Inclusive a AGU está monitorando nos Estados Unidos se existem outros processos contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha para você ver onde nós estamos, tá bem? Olha só para você ver, para você entender onde nós estamos. O ministro está utilizando a AGU, a Advocacia Geral da União. Ok? Agora falando sobre sanções. Quando a gente ouviu essa matéria aqui, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes, foi bem próximo quando o Alexandre disse: eu só vou ter medo, eu só vou acreditar quando tiver um navio aqui no Paranauá. Paranauá é aquele lago, né, artificial lá de Brasília, maravilhoso, lindo. Só que aí, meus queridos, o que Alexandre de Moraes não contava era que sim, estava caminhando as coisas lá nos Estados Unidos. É tanto que eles vieram ao Brasil, presta atenção. Muitos disseram: não, eles não vieram aqui para isso não, Fábio. Ok, presta atenção aqui, ó. Olha só, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Aí os esquerdas, não, vieram para tratar de segurança nacional. Eles querem sancionar o CV, o PCC. Não, Alexandre de Moraes, ok. O Pita, um dos representantes, se encontrou com o Flávio Bolsonaro, depois foi na casa do Bolsonaro. Que foi logo que o Bolsonaro deixou o hospital. Bolsonaro ainda estava, né, em sua casa, lá em Brasília. E aí recebeu a visita do Pita, um dos homens responsáveis aí por sanções dos Estados Unidos da América, representante do governo americano de Donald Trump. Foi na casa do Bolsonaro conversar com ele. Uma conversa de mais de 1 hora. Obviamente que o Bolsonaro falou de tudo, né? Assim como falou de tudo lá pro Vaca. Lembra do Pedro Vaca? Aquele relatório que saiu há tempos atrás, que lá é um prelúdio. Aliás, aquilo é de outros tempos, não é? Aí vem um relatório que a gente espera que seja contundente, seja um relatório que venha mostrar o que está acontecendo no Brasil. Mas ok, voltando aqui para você. Então a situação aconteceu aqui, ó. Paulo Capelli colocou isso daqui no dia 2, deu... Deixa eu dar um zoom aqui para mim ter uma visão melhor. Aqui, ó. A matéria é de 2/5. Talvez você não vai ver direitinho, mas estou narrando aqui. 2/5, às 21h15, só que foi atualizada 3/5 ao 12h54. Então o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes e o PT diz que não. E aí o que acontece? Na sequência, sabe que dia? 21/5. Daqui 3/5 a 21/5, onde o secretário de Trump admite grande possibilidade de sanção a Moraes, aí abriu as portas do inferno a essa perseguição que a Trump Media, que é a empresa do Donald Trump, está denunciando. Aí começou, tá bem? Aí começou as perseguições ao Eduardo Bolsonaro e também a Jair Messias Bolsonaro. Segundo o inquérito, que vai lá, o cara do PT pede, o PGR atende, Alexandre de Moraes sacramenta. Estão acusando ele de, se você for ler mesmo os códigos, né? Primeiro, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Aí tem uma outra situação ali também, que eu não me lembro aqui as palavras técnicas, faz dias que eu não leio lá, mas que o código diz algo em torno assim, como se ele fosse uma espécie de espião aqui do Brasil, aqui no Brasil, e passando informações para os Estados Unidos, e ainda lá diz que pode colocar o Brasil em estado de guerra.
Você não entendeu errado, não. É como se ele fosse um espião de uma organização terrorista, tá? Então, essa denúncia que a Trump Media está fazendo, a gente observou aqui no Brasil. Nós observamos aqui. O Bolsonaro sendo ouvido na Polícia Federal, e depois o Bolsonaro já vazou a informação dizendo, né, não, eu dei 2 milhões pro meu filho ficar lá nos Estados Unidos o tempo que ele precisar. Com 2 milhões, ele vai conseguir ficar lá bastante tempo. Parece que o Eduardo não volta tão cedo, né? Pois é. Aqui, ó. Os Estados Unidos vão impor sanções a Moraes para dar exemplo. É o que diz o Eduardo Bolsonaro. O deputado licenciado afirma acreditar já haver aval das autoridades do país para a aplicação. Segundo ele, os Estados Unidos não devem voltar atrás. Reportagem do Poder 360. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse acreditar que o ministro Alexandre de Moraes será punido de forma exemplar pelo governo do presidente Donald Trump, do Partido Republicano, para desencorajar outras pessoas que violam os direitos humanos a fazerem o mesmo. A declaração se deu depois de o magistrado abrir na segunda-feira, dia 26 de maio, um inquérito contra o congressista. Em entrevista ao Oeste, Eduardo afirmou que, pela declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acredita já haver um aval de outras autoridades para que isso seja feito. Você tem noção que o Alexandre de Moraes não poderá abrir uma conta no Uber, se punido for pelos Estados Unidos? Que se ele for registrar um celular dele para dirigir no Waze, não vai conseguir? É muito grave, foi o que disse o Eduardo Bolsonaro. No dia 21 de maio, Rubio afirmou que o governo Trump analisa aplicar restrições estabelecidas pela lei Magnitsky contra Moraes e que há grandes chances de a medida ser tomada. A lei pune violadores dos direitos humanos. Então, as sanções, meus queridos, a cada dia que passa, ela é mais real. E não é contra o Brasil. Não é contra o Poder Judiciário. Não é para atrapalhar o andamento da justiça brasileira. Não. É no CPF do Moraes. Primeiro, no CPF do Moraes, o processo que ele vai enfrentar nos Estados Unidos da América. E depois os Estados Unidos recebem quem eles querem nos Estados Unidos. Se vão cancelar visto, problema dos Estados Unidos. Se ele não tem visto, ou ele não renovou, quando for renovar, não irá conseguir. E você sabe o que é mais engraçado? Saiu uma leva de pessoas que perderam o visto e não foi divulgado. Não será divulgada a lista. O que foi divulgado é que as pessoas, para saberem se serão, se perderam o visto, terão que tentar entrar nos Estados Unidos da América e lá receberão a triste ou a boa notícia que não entrarão mais nos Estados Unidos da América. Chegou até aqui, no momento desse programa, eu peço para você comente assim: Trump e o número do like. Trump e o número do seu like. Pode escrever Trump com A, não tem problema. Mas se você quer escrever correto, é T-R-U-M-P. É Trump, beleza? Aí se pronuncia Trump. Ou o americanizado vai mais longe ainda, né? Trump. Então, né? Mas aqui no Brasil nós falamos Trump. Nos States fala mais Trump, mais fechado, né? O Trump, o Donald Trump. E aí, mais ou menos isso, né? Que a Gladys não me ouça, que é minha professora de inglês, tá bom? Lá dos Estados Unidos, sempre ela tá me corrigindo. Beleza? Vamos então a mais um vídeo bombástico do Jeffrey Chikini falando de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá conectado aqui comigo, tá curtindo o Aborda Notícias? Sejam bem-vindos, escreva Trump e o número do seu like. Importante
que todos saibam disso. Não está havendo uma interferência na soberania. Eu estou vendo muita gente da esquerda com esse argumento, que nós, da direita, estamos pedindo para que os Estados Unidos intervenha no nosso país, na nossa legislação. Nada disso. Acontece que o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais a respeitar os direitos humanos. O Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais no Ocidente, que devem respeitar direitos humanos. E o que está nitidamente acontecendo é que o Brasil está descumprindo tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Os Estados Unidos estão certíssimos. O governo Trump está certíssimo em respeitar a soberania nacional brasileira, mas atacar o tirano. Veja, em momento algum, os Estados Unidos interveio na nossa soberania. Veja como os Estados Unidos é uma democracia sólida. Então esse argumento da esquerda cai por terra. Os Estados Unidos não está preocupado com a legislação brasileira. Os Estados Unidos está preocupado com as legislações internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. O governo Trump, no seu CPF, Donald Trump, ele entra com uma ação no CPF do Alexandre de Moraes. É CPF para CPF. O Trump não utilizou o seu mandato e o governo americano contra o Alexandre de Moraes ou contra a soberania brasileira. E quando o governo americano vai cancelar o visto do Alexandre de Moraes, e um passarinho me contou que o visto já foi, tá? Só não divulgaram ainda, mas já foi. Isso é uma sanção do governo americano no seu território. Isso é respeito à soberania daquele país. O visto é daquele país. Não pode o Brasil, por meio do Itamaraty, de qualquer forma, questionar o poder ou a soberania americana de decidir quem entra naquele território ou não, sendo uma autoridade ou não. O governo americano não quer aquela pessoa em seu território porque é uma pessoa que viola suas leis nacionais e leis internacionais que os Estados Unidos se comprometeu a cumprir. Ponto final. Isso daqui não há violação à soberania brasileira. Os Estados Unidos está ameaçando o Brasil com sanções. Então, pelo amor de Deus, não saiam em defesa de um CPF colocando a nossa nação em um risco diplomático internacional. Olha o risco dessa decisão do Itamaraty. Em momento algum, os Estados Unidos se colocam contra o Brasil. E o Brasil quer se colocar contra a maior nação e a maior economia do mundo. Quer se unir ao Maduro, a Nicarágua, a Cuba. Isso é crime de responsabilidade. Colocar o Brasil em uma situação de risco internacional. Mais um crime de responsabilidade desse inconsequente, desse Lula. Cadê o Senado Federal? Cadê o Senado Federal para instaurar um processo de impeachment contra o Lula por responsabilidade dessa fala? Risco iminente de colocar o Brasil em estado de guerra diplomática. Isso é crime de responsabilidade. Então, o argumento é esse, pessoal. O argumento é esse. Os Estados Unidos têm a soberania para decidir quem tem visto e quem não tem. É disso que se trata. Tá, então, meus queridos, esse é o Dr. Jeffrey Chicchini. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, chegou até aqui, deixa o número do seu like e comente o número do seu like, tá ok? Apenas o número do like e você comenta, deixa seu comentário. Quer dar os parabéns ao Dr. Jeffrey Chicchini, fique à vontade. Quer dar os parabéns ao Eduardo Bolsonaro por essa luta incansável lá nos Estados Unidos, defendendo aí as situações aí de fazer as denúncias contra as tiranias de Alexandre de Moraes, as tiranias que são praticadas aqui no Brasil, tá bem? O próximo assunto que eu vou trazer é bombástico, tá bem? Olha só, deixa eu tentar trazer aqui para outra tela, para você que está me acompanhando. Olha aí, aqui fica mais fácil. Presta atenção aqui, meus queridos. Olha isso aqui, ok? Olha isso aqui. Deixa eu trazer para outra tela que eu preciso arrumar e consertar isso aqui de uma certa... Não, vai aqui mesmo, fica melhor pra gente, tá bom por enquanto. Suspeita de armação contra Felipe Martins agrava o cerco a Moraes nos Estados Unidos da América. Você não ouviu errado não, ok? Você não ouviu errado não. Suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar o cerco contra Alexandre de Moraes. Reportagem da Gazeta do Povo, que eu estou recapitulando, trazendo aqui para você, para que a gente possa seguir aos assuntos novos aqui, as atualizações para você que acompanha a gente. Testemunha deve explicar registro de suposta entrada de Martins nos Estados Unidos. Não é que ele entrou, é explicar o registro de suposta entrada. Tá bom? Tem uma interpretação de texto aqui. Testemunha deve explicar o registro de suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos da América. O ex-assessor da presidência para assuntos internacionais ficou preso durante 6 meses por viagem que não fez ao país em dezembro de 2022. Gente, essa pessoa, ela será ouvida nos Estados Unidos no mês que vem, tá bem? A Oeste apurou
que uma testemunha ligada ao sistema migratório do governo norte-americano quer revelar detalhes do imbróglio e deve depor em julho. Ela pode esclarecer como o nome de Felipe Martins apareceu nos registros de entrada daquele país, inclusive grafado Felipe. O nome dele é Felipe, né? Deixa eu ver aqui. O nome dele é Felipe. E colocaram Felipe, tá bem? Escreveram errado. Escreveram com um passaporte errado, tá? Errado. E olha só o que o Carlo Cauti, que é da Oeste, comentarista político, jornalista, ele diz que a fraude na entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos da América vai dar dor de cabeça para muita gente e irão pedir a extradição de brasileiros. A gente ouviu o Marcos Duval falar isso daqui, a gente ficou meio pé atrás. Os americanos não estão nem aí se são autoridade, se é autoridade brasileira. Eles mandam prender e pede sim a extradição. Você não entendeu errado, não. Eu me lembro muito bem que o Marcos Duval falava isso daqui, dizendo, né, que ele rasgava o verbo, Alexandre de Moraes pode ser extraditado, não sei o quê, entendeu? Vamos ouvir isso daqui para você que está na companhia aqui do Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, nos dando esse carinho, nos dando a moral aqui pela sua participação no nosso programa. Se você ainda, eu nem falei sobre isso, né? Se você ainda não ajudou o meu programa, a hora é agora, o Pix está aqui embaixo. Qualquer valor que você mandar ajuda demais, salva a pátria aqui do nosso canal, beleza? Na tela. Vai dar uma dor de cabeça para muita gente em Brasília, porque isso aí é crime federal e os americanos não estão nem aí de quem se o responsável alguma autoridade brasileira, eles mandam prender e aí pede sim a extradição, porque isso aí você está colocando a mão num sistema de controle da imigração que é extremamente delicado para os Estados Unidos, está alterando de forma arbitrária, de forma ilegal esse documento, esse sistema informático, isso dá cadeia nos Estados Unidos. E os americanos não estão de brincadeira com casos como esse, eles vão procurar quem foi que colocou o nome do Felipe Martins, inclusive de forma, uma pateta mesmo que fez isso, de forma realmente ridícula. Se não fosse trágico, seria ridículo, porque conseguiu errar o nome do Felipe Martins e colocou o número de um passaporte vencido, que o Felipe Martins tinha denunciado como perdido, que ele perdeu anos antes. Ou seja, é óbvio que as únicas pessoas, a única entidade que poderia saber o número desse passaporte era o órgão emissor do passaporte. E no Brasil é a Polícia Federal. Só a Polícia Federal poderia saber qual era o número de um passaporte vencido e perdido há anos e denunciado como perdido pelo Felipe Martins. Portanto, os americanos sabem que lá aconteceu, nesse caso aconteceu algo muito grave, eles vão atrás até as últimas consequências. Pode demorar um pouquinho, pode demorar o tempo técnico na liturgia normal de um procedimento investigativo americano, mas vai ser o célere suficiente para a gente ver esse desfecho nos próximos meses. E aí vamos ver quem brincou quem brincou com fogo de fato nos Estados Unidos e quem brincou de querer alterar um registro migratório nos Estados Unidos para incriminar de forma falsa e fraudulenta o Felipe Martins, que lembramos, ficou preso no Brasil por meses, por causa, inclusive em isolamento por causa disso, uma acusação falsa e que os americanos vão demonstrar como isso aconteceu. Rapaz! Alexandre de Moraes recebeu essa semana a pior notícia, pode receber outras notícias aí, partindo desse princípio que eu vi uma matéria aonde dizendo que o governo brasileiro, através da AGU, está monitorando, querendo saber se há outros processos contra Alexandre de Moraes. Olha o medo aí. Aí você pensa, censura, isso, aquilo, o que mais poderia ter? Pois é, meus queridos. Dizem, tá bem? Agora eu vou entrar no disse. Dizem que no momento do registro do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, como se ele tivesse adentrado lá nos Estados Unidos, dizem que tem um delegado aí da Polícia Federal que lá estava. Não vou citar o nome, mas é um desses mais famosos aí, que você vê o povo falando sempre o nome dele. Na tela, Dr. Sebastião Coelho sabe quem traiu o eleitor e não... Opa, outra situação. O Dr. Sebastião Coelho diz que já sabem quem foi que falsificou a entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Então, o Felipe Martins,
você pode afirmar com certeza que não é suposta fraude. Você pode dizer fraude porque isso já está comprovado. A fraude da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, isso aí é fato consumado, está provado. Quem falsificou a entrada também já está provado. Eu estou falando tudo isso dos dados que eu tenho até 24 de abril, onde eu estive na defesa do Felipe, que é um garoto brilhante, que está sendo muito, muito injustiçado. Então, a fraude existiu. A pessoa que praticou a fraude já está identificada. Claro que não pode revelar, não é? Mas o que está apurando agora é o porquê da fraude. A pedido de quem, o amando de quem e quais os antecedentes envolvidos para que a pessoa fizesse a inserção daqueles dados falsos lá da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Isso foi provado, eu entrei no processo em abril de 24, salvo engano, em maio, junho, nós já tínhamos essa prova concreta, não é? Então, disso daí, eu creio que virá uma punição severa para quem fez nos Estados Unidos. A nossa expectativa é que a pessoa diga a mando de quem ou a pedido de quem do Brasil. A nossa expectativa é que nós achamos que tem alguém da investigação que está envolvido nisso e, como tudo isso é um grupo, que chegue a outras autoridades. Isso daí trará uma grave consequência para essas autoridades envolvidas. Com relação a... Pode ser alguém da investigação e posteriormente chegará a outras autoridades envolvidas. Aí você tem aquela reportagem que eu mostrei aqui para você. Deixa eu mostrar de novo aqui. Aqui, ó. Que eu nem tenho tela para mostrar isso daqui, né? Suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar o cerco contra Alexandre de Moraes. Está lá o símbolo Gazeta do Povo. Tá bem? Olha aí. Quer outra? Aqui, ó. Tem uma testemunha que quer falar. A testemunha quer falar, Fábio. Deixa a testemunha falar. Deixe a testemunha falar. Ok? Deixe a testemunha falar. Mais uma notícia bombástica que tomou conta aí das últimas... que agitou o Brasil aí nas últimas horas. Moraes manda prender Marcelo Câmara e abre inquérito contra o advogado. Não, isso não é brinquedo não. Tá? Não é brinquedo isso daqui não. Você não tem noção do que aconteceu nessa situação aqui. Tá bem? Nesta quarta-feira, dia 18, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara, réu pela suposta trama golpista, a abertura de um inquérito contra o militar e seu advogado, o Eduardo Kuntz. A revista Oeste apurou que a Polícia Federal já prendeu Marcelo Câmara. Alexandre de Moraes determinou a prisão, a Polícia Federal prendeu, abriram um novo inquérito, aonde o réu, pela suposta trama golpista, passa a ser réu agora em um novo inquérito. Passa a ser réu não, né? No término das investigações e da denúncia, poderá ser réu no novo inquérito. E o advogado dele está incluído. Moraes citou na decisão o contato entre o Kuntz e o tenente-coronel Mauro Cid. Delator, que seria uma tentativa de ruptura institucional, afirmou que ambos não deveriam ter se comunicado em virtude das restrições, mas não prende o Mauro Cid. Não cancela a delação premiada. Eu vi um meme e eu vou descrever a imagem para você. É Mauro Cid deitado de boa na cama, Alexandre de Moraes em pé, todo cravado de bala, de explosivos, de porrada, e o Cid deitadinho de boa e ele protegendo o Mauro Cid. Prendeu o cara que falou com o Mauro Cid. Prendeu, mas não prendeu o Cid. Colocou o advogado dele também no inquérito. Ele e o advogado entraram em um outro inquérito e prenderam o Marcelo Câmara, porque conversou com o Mauro Cid. E o Mauro Cid, não vai sobrar nada para ele não, Alexandre? Não vai cancelar? Cancelar a gente sabe que não vai. Você sabe por quê? Ele só tem a delação. Não tem mais nada contra Bolsonaro, só a delação do Mauro Cid.
e nem provas obtiveram aí dessa delação. Ok? Olha só, Dr. Marsiglia, especialista em Constituição e também, nesse caso, ele é uma pessoa, ele é advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão. Né? Vamos trazê-lo aqui para você. Que tomou conta agora do fim da tarde é a de que o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, foi preso, porque ele teria violado cautelares que impediriam ele de ter contato com terceiros. O que está acontecendo? Olha, a gente viu alguns dias atrás a notícia de que o Cid teria mentido. Saiu na imprensa, Cid mentiu. Como é que eles souberam disso? Justamente porque o Cid teria procurado o advogado do Marcelo para dizer que estava se sentindo coagido, etc. E aí esse advogado levou isso aos autos, levou isso para o Moraes. E aí, no lugar do Moraes ir para cima do Cid, né, e dizer, você viciou a sua delação, ele foi para cima de quem denunciou, ele foi para cima daquele que estava apontando o problema, foi para cima do Marcelo, né? Ao invés de dizer, Cid, você viciou a sua delação, ele prendeu quem denunciou que o Cid estava fazendo isso. E ainda abriu um inquérito contra o advogado por possível obstrução. Quer dizer, é um negócio kafkiano, né? E primeiro, errado juridicamente também, porque esses contatos entre o Cid e o advogado teriam sido, segundo a imprensa, entre o final de 23 e o início de 24, março de 24. E só em maio de 24, segundo a imprensa também, é que a cautelar de impedimento de contato com terceiros teria sido deferida. Ou seja, a cautelar impedindo o contato do Cid com terceiros, com o Marcelo, foi deferida depois do contato que foi feito, ou seja, o contato não foi irregular, não violou nenhuma cautelar, porque a cautelar não existia à época. Ou seja, o Moraes e o STF estão no Tinder da delação, estão procurando um novo delator, já que as histórias do Cid não param de pé. Ih, rapaz, o negócio é complicado, não é? É complicado. Estão caçando um novo delator. Isso não pegou com o Felipe Martins, lembram? Isso não pegou com o Felipe Martins. E agora estão prendendo prenderam um outro assessor do Bolsonaro, prendeu o cara de graça. De graça. Tá bem? E ainda enfiaram o advogado do Marcelo Câmara, o réu, o cliente do advogado, preso, e o advogado num inquérito. Daqui a pouco prende o advogado. Chegou até aqui, eu vou responder esses comentários, tá bem? Você vai comentar assim, advogado, e o número do seu like. Aí eu vou agradecer porque você chegou aos 54 minutos do vídeo, você sobreviveu esse vídeo. São poucos que sobrevivem. E você que chega até aqui, você me ajuda. Porque aqueles que assistem 1 minuto, 2 minutos, só atrapalham o canal. Mas você que assistiu até aqui, você me ajuda, você merece um prêmio. Qual vai ser o prêmio? Eu vou responder o teu comentário. Tá bem? Você faça o seu comentário aí e eu vou responder o seu comentário. Beleza? Olha aqui na tela, mais uma vez, acionar o Dr. Jeffrey Chiquini. Hoje ele está tendo passagem livre aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá então, trazer então o último vídeo dele nesse momento aqui, nesse programa. Vocês viram o que virou o Brasil? Ei, falo pra vocês agora, classe jurídica. Advogados, juristas, professores de direito. Vocês viram essa? O advogado aponta a nulidade, mostra a prova da nulidade, pede o reconhecimento da nulidade e quem é punido é o advogado. Muito bem, muito bom. Estado de Direito. Isso, muito bom. O juiz faz vistas grossas às provas de nulidade, mantém a delação premiada e, como vingança, prende o cliente desse advogado chato, esse advogado xarope que está apontando nulidade. Não, isso não é totalitarismo. Isso, muito bem, mestres, doutores, causídicos, professores de direito, advogados, doutores. Muito bem,
Aplaudam essa ação, aplaudam essa atitude. O cliente do advogado foi preso porque o advogado exerceu a sua função e exigiu a correta aplicação da lei. Exatamente isso. O advogado pediu para que a delação premiada manifestamente nula fosse anulada. Foi tudo que o advogado fez. Foi punido. Inquérito contra o advogado. Inquérito por qual crime? A lei que eu conheço, o Código de Processo Penal que eu conheço, inquérito se instaura quando alguém pratica crime. E o Código de Processo Penal que eu conheço, o juiz não pode pedir para instaurar inquérito. O juiz ficou brabinho que o advogado... Quem que é esse advogado que quer mandar no meu tribunal? Que esse advogado tá pensando para pedir nulidade da delação que eu homologuei? Que esse advogado tá pedindo para anular o processo que eu sou a vítima? Que esse advogado tá dando pitaco aqui na minha lei, no meu tribunal? Quem ele pensa que é para querer anular a minha delação premiada? Que advogadinho ousado. Eu vou punir esse advogado. Instaura inquérito. Gente, que crime que o advogado praticou. É rir pra não chorar. É rir pra não chorar. E mais, advogado, meteu inquérito em você porque você é ousado. Você tá sendo advogado demais. É por isso, né? O advogado tem um inquérito agora contra ele porque ele foi advogado demais. Você tá sendo advogado demais nessa minha ditadura aqui. Você tá sendo advogado demais. Tá exigindo demais a aplicação correta da lei no meu país. E vou prender o teu cliente para você largar a mão de ser otário. Agora teu cliente vai pagar essa conta. O cliente que não tem nada a ver com o caso. E um caso que não é ilegal, pelo contrário, que o advogado exerceu seu munus público. O advogado nada mais fez do que foi agir corretamente. O advogado exerceu sua missão constitucionalmente assegurada. O advogado é essencial à justiça. Tudo que o advogado fez foi pedir justiça e a correta aplicação da lei. O que ele tomou? O inquérito. Pronto. Pronto. Isso é sim uma ditadura. Foi assim na Venezuela, foi assim em Nicarágua. Todas as ditaduras terminam com o advogado sendo perseguido. Agora, advogados combativos que enfrentarem essa ditadura, que enfrentarem esse ditador, serão perseguidos. Tá desenhado, só faltava isso, mas aconteceu. Agora eu quero saber o seguinte, OAB, vai entrar em cena agora? Professores de direito, doutores, vocês que colocam lá no Facebook, no Instagram, doutor em direito, vocês vão se unir a nós agora? Ou vocês vão esperar todos os advogados desse processo serem presos para vocês se manifestarem? Se é que vocês não vão comemorar que advogados de golpistas serão presos, né? O direito acabou e a nossa classe é conivente com isso. Que vergonha! Isso é sim um Estado totalitário. Ser advogado agora no Brasil virou crime. Muito bem, parabéns, Dr. Jeffrey Chicchini. Hoje bateu recorde aqui, né? Foram 3 vídeos do Dr. Jeffrey esclarecendo, fazendo parte aqui do nosso conteúdo, dando todos os créditos aí para você visitar os perfis aí do Dr. Jeffrey e você conhecer um pouco mais sobre esse brilhante advogado aí, Jeffrey Chicchini. Beleza? Que tá aí na luta também contra tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Pessoal, tem um Pix aqui para você colaborar, tem o Bolsonaro dançando aqui, a gente estava usando isso daqui para outra coisa, né? Mas aqui embaixo de onde estava o Bolsonaro dançando é o QR Code. De repente você está vendo aqui pela televisão, né? E de repente você quer me ajudar aqui com o Pix, qualquer valor, pega o celular, aponte para esse QR Code, funciona. Mas quer digitar o Pix, é um celular, 11 952 75 38 98, para você ajudar o programa, para você fortalecer o canal e para você me dar aí o prazer de ter a sua colaboração aqui comigo no Abordo Notícias, nosso canal, nosso programa aí, junto com você, onde você estiver com a gente. 11 952 75 3898. Ajuda o Abordo Notícias, comenta aqui, chegou até o final, comenta Pix, eu quero ir lá no teu comentário e agradecer. Comentou Pix, eu quero agradecer. Comenta Pix e eu agradeço. Beleza? Fábio, não vou dar o Pix, tô sem ou não quero, você não conseguiu me convencer. Tem problema nenhum, não.
comenta Pix, sem o compromisso de você me ajudar. Agora, caso você queira ajudar, esse canal ele só consegue ser essa voz que nós somos, você só está me ouvindo aí, porque muitas pessoas me ajudaram e me sustentaram na caminhada, e é por isso que nós chegamos até aqui. Se não fosse isso, esse canal eu tinha parado com ele antes dele chegar nos seus 5 mil inscritos. Estamos com 116, caminhando aí para os 120, daqui a pouco os 200, até o final do ano, que é a minha meta. Espero que a gente alcance, beleza? Acima de tudo, de lotar aqui de inscritos, eu gostaria de ter pessoas mais próximas, pessoas que estão com a gente, tá bom? O YouTube ativando os novos recursos aí de interação no canal, que eu vou começar a divulgar para você em breve aqui no programa. Os outros canais também, mas a gente vai aperfeiçoar aqui para poder sempre fazer o melhor e estar junto com você. O único canal que tem o WhatsApp que eu respondo, eu não tenho outro WhatsApp. Claro, outras pessoas da minha família têm, mas o meu é esse. Qualquer horário que você mandar mensagem, uma hora eu vou conseguir parar e mandar um oi para você. Tem gente que manda o comprovante do Pix, tem gente que me manda reportagem, tem gente que fala comigo, parabeniza, agradece. Vem cá bater um papo comigo aqui no WhatsApp, aqui ó, 11 952 75 3898. Ajuda o nosso canal, ajude aqui o Abordo Notícias. A gente ficou 1 hora falando aqui sobre Alexandre de Moraes e realmente a situação para o Alexandre vai se complicar. Sanções do governo dos Estados Unidos e também um processo aí da Trump Media e da Rumble, e a Justiça dos Estados Unidos pode dar o veredicto final. Multa também, mas acima de tudo um processo que pede dinheiro, reparação financeira. Quanto custa? Quanto custa? Ou quanto o ministro merece? Aqui no Brasil, ele multa pessoas assim, ó, a 30 milhões. Condenaram aí, ó, essa senhora aí, mãe de 7 filhos, 14 anos de prisão em regime fechado. Pelo 8/1. Ela foi para casa, depois recebeu a notificação, não sei se ela foi filmada, o que aconteceu. E aí, meus queridos, independente da condenação, do que ela fez ou não, e está na última instância do país, mas independente disso, a gente já sabe que não é o lugar, ela não tem foro privilegiado, mas independente disso, que nós temos é uma mãe de 7 filhos, 2 são maiores e 3 menores, condenada a 14 anos de prisão. E o que acontece? Não, ela não pode ficar em casa, tá bem? Não pode, ela tem que cumprir pena em regime fechado. Imagina, 5 filhos menores, 2 maiores. Esses filhos serão criados pelo pai, esses filhos serão criados pelos outros irmãos, e que Deus tenha misericórdia desse país. Beijinho no seu coração, Deus abençoe sua vida. Valeu, Brasil! Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção, e o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.